Na época em que eu ocupava o cargo de chefe dos serviços de cardiologia em um hospital renomado, minha responsabilidade se estendia por 7 departamentos, enquanto, em paralelo, buscava arduamente estabelecer um novo laboratório de cateterismo cardíaco. Esse período, que deveria ser de conquistas profissionais, coincidiu com um desafio pessoal inesperado: o nascimento prematuro do nosso terceiro filho. Ele chegou ao mundo necessitando de cuidados intensivos, conectado a um ventilador, o que nos mergulhou em um turbilhão emocional e prático. Enquanto eu trabalhava duro no hospital, minha esposa cuidava do nosso bebê prematuro em casa. Tínhamos que equilibrar o trabalho e a família, com o peso extra das preocupações com a saúde do nosso filho. Não dormíamos bem e muitas vezes não comíamos direito, porque estávamos sempre preocupados com o bebê. Eu tinha muita pressão no trabalho, liderando vários departamentos do hospital, e ainda sofria pessoalmente ao ver meu filho doente. Cada dia era uma montanha-russa emocional, entre os problemas do trabalho e as preocupações em casa. Mas essa experiência me fez entender melhor a importância do tempo, da saúde e da resiliência, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Apesar das dificuldades, o apoio dos colegas médicos e o amor da minha esposa foram essenciais. Eles me ajudaram a manter o hospital funcionando enquanto eu cuidava da minha família. O apoio da minha esposa em casa também foi fundamental, mostrando como a comunidade e o amor são importantes nos momentos difíceis. Naquela manhã, acordei com lembranças de um sonho estranho, em que desmaiava durante uma reunião no trabalho. Decidi não deixar que isso afetasse meu dia. Decidi ficar em casa um pouco mais para recuperar minhas energias, mas logo percebi que um dos meus departamentos no hospital precisava urgentemente de ajuda por falta de pessoal. Mesmo relutante, sabia que não podia ignorar minhas responsabilidades e fui para o hospital. Quando cheguei, eram 6:30 da manhã, parecia mais cedo do que nunca. Tomei 2 xícaras de café para tentar acordar meu corpo e mente para os desafios do dia. Fui para o meu escritório e liguei todos os equipamentos dos meus departamentos, como sempre faço. Cada máquina ligada era um lembrete da minha grande responsabilidade. Mesmo com a correria, eu tinha uma reunião marcada para as 7:05 com meu diretor auxiliar, um ponto importante do meu dia. Enquanto me preparava para sair do escritório, comecei a sentir mal-estar e acabei desmaiando e batendo na porta ao tentar sair. Tudo ficou escuro enquanto meu corpo cedia ao desconforto repentino. Naquele momento crucial, minha queda não passou despercebida. Uma das faxineiras do hospital, que passava as noites mantendo nossos corredores e salas limpos, foi a primeira a ver o que aconteceu. Ela ouviu o barulho do meu corpo batendo no chão e correu para pedir ajuda. Ela encontrou o técnico Dave, um colega que sempre ia além do esperado no trabalho. Assim que soube do que aconteceu, ele agiu rapidamente para garantir que eu recebesse ajuda, mostrando o espírito de equipe que tínhamos no hospital. Os técnicos responderam ao chamado de emergência com rapidez e eficiência. Quando entraram no meu escritório, me viram no chão, inconsciente e com o rosto azulado. Eles não perderam tempo e começaram imediatamente os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar que aprenderam ao longo dos anos. Enquanto um fazia compressões no meu peito, o outro fazia respirações para tentar me reanimar. Eles continuaram sem parar, trabalhando incansavelmente para me salvar. Diante da situação crítica, foi chamada uma equipe de emergência multidisciplinar, incluindo membros experientes do laboratório de cateterismo cardíaco. Eles sabiam lidar com problemas cardíacos graves como o meu. Junto com a equipe de emergência, tentaram me reanimar usando desfibrilação várias vezes para tentar normalizar meu coração. Durante o procedimento intenso, o número de vezes que usaram a desfibrilação, 17 vezes, mostrou o quão difícil era a batalha para me trazer de volta à vida. Enquanto os choques ecoavam, a massagem cardíaca continuava sem parar, cada ciclo sendo crucial para minha sobrevivência. A situação era grave e um dos médicos sugeriu uma intervenção arriscada: fazer uma toracotomia,
apesar dos perigos de fazer isso em um ambiente não estéril. Outro médico, que não estava programado para estar lá, também concordou com a ideia quando viu o quão grave era a situação e decidiu ajudar. Com determinação, a equipe médica preparou tudo para a cirurgia. Eles moveram minha mesa de trabalho para usar como leito improvisado. Com cuidado, abriram minha caixa torácica e viram meu coração parado. Em um momento que parecia suspenso no tempo, os médicos iniciaram a massagem cardíaca direta. Seus movimentos ritmados e decididos, buscando reativar o músculo vital que havia cessado seu ritmo. Sob a pressão do tempo e das circunstâncias, cada compressão era um ato de fé e coragem, uma tentativa desesperada de resgatar a vida que pendia por um fio. O relógio continuava sua marcha implacável, marcando o passar dos minutos que pareciam uma eternidade. Foi somente às 8 horas, 55 minutos após o início desse drama médico, que um milagre aconteceu. Meu coração, após uma batalha árdua e incansável, voltou a bater. O silêncio tenso da sala de emergência foi rompido pelo som reconfortante dos batimentos cardíacos, uma prova tangível da resiliência humana e da dedicação implacável da equipe médica que se recusou a desistir. Após o sucesso em restabelecer meus batimentos cardíacos, a equipe médica não perdeu tempo. Com cuidado e urgência, eles me transferiram para uma maca e me conduziram às pressas pelos corredores do hospital em direção à unidade de terapia intensiva, o reduto de cuidados intensivos onde a batalha pela minha vida continuaria. Quando finalmente recobrei a consciência na UTI, fui assolado por uma agitação intensa, um turbilhão de pensamentos e sensações tumultuando minha mente. Percebendo meu estado de agitação, um dos médicos presentes se aproximou com gentileza, oferecendo palavras que ecoaram profundamente em minha alma. Você está vivendo com tempo emprestado. Essa frase simples, mas carregada de significado, ressoou em mim, um lembrete vívido da fragilidade da existência e da preciosa segunda chance que havia sido concedida a mim. Minha percepção da realidade era obscurecida pela miríade de tubos, fios e equipamentos que me mantinham conectado à vida. Soros intravenosos gotejavam continuamente, cateteres monitoravam meus sinais vitais. Bombas cardíacas garantiam o fluxo sanguíneo adequado e respiradores mecânicos sustentavam minha respiração. Diante da complexidade e invasividade desses dispositivos, a sensação de vulnerabilidade era avassaladora, mas também era um lembrete tangível do incrível poder da medicina moderna em preservar a vida. Para garantir meu conforto e recuperação, os médicos decidiram manter-me sedado, mergulhando-me em um sono induzido que durou até o sábado seguinte. Durante esse período de dormência farmacológica, meu corpo se entregou ao cuidado diligente da equipe médica, enquanto minha mente se afundava em um mar de sonhos e delírios, uma fronteira indefinida entre a realidade e o mundo onírico. A situação delicada em que me encontrava se estendia além das fronteiras da UTI, afetando até mesmo o funcionamento dos departamentos que eu supervisionava. Um desses departamentos era o de EEG, essencial para avaliar a atividade cerebral. Mas meus próprios colaboradores relutavam em conduzir o teste, temendo confrontar uma possível realidade devastadora, a confirmação da morte cerebral. Diante desse impasse emocional, o chefe do departamento finalmente assumiu a responsabilidade, reunindo coragem para realizar o teste, que tantos hesitaram em fazer. O resultado, felizmente, trouxe um alívio momentâneo. Tudo estava dentro da normalidade. No entanto, a carga emocional dessa experiência transcendeu os gráficos e leituras do EEG. Em uma confidência posterior, ele compartilhou comigo que essa foi a coisa mais difícil que já fez em sua carreira. Nossa longa trajetória de mais de 15 anos de trabalho conjunto conferia um peso adicional a essa revelação, destacando o vínculo humano que transcendia as hierarquias profissionais. Apesar da aparente normalidade dos resultados, a verdadeira magnitude do que aconteceu só começou a se desenrolar lentamente. Aqueles 55 minutos de morte
um intervalo entre a vida e o desconhecido, mudaram irrevogavelmente o curso da minha vida. A percepção da finitude, a gratidão pela segunda chance e a necessidade de reavaliar prioridades se tornaram pilares fundamentais da minha jornada de recuperação e transformação pessoal. Essa experiência, marcada pela fragilidade da existência e pela resiliência do espírito humano, ecoará em mim para sempre, moldando meu entendimento da vida e da mortalidade. A narrativa da minha experiência transcendental continua a desafiar as fronteiras da compreensão humana, transportando-me para além dos limites da realidade física. Em um estado de consciência alterado, encontrei-me flutuando a uma altura aproximada de 1,5 metros do chão, em uma posição horizontal que me permitia observar o contorno do meu próprio corpo. A visão desse corpo, no entanto, era incomum e profundamente impactante. Da cintura para baixo, mergulhava em uma escuridão profunda e impenetrável, uma vastidão negra que sugeria uma ausência total de vida ou sensação. No entanto, da cintura para cima, emergia uma luminosidade deslumbrante e celestial, uma luz intensa e resplandecente que transcendia todas as descrições terrenas. Essa luz era incomparável em sua magnitude e intensidade, radiando uma energia que superava em muito a mais brilhante luz solar. Sua resplandecência era tão avassaladora que não podia ser olhada diretamente, mas sua presença era sentida em cada fibra do meu ser, inundando-me com uma sensação de calor, paz e transcendência. Em contraste com a escuridão que envolvia minha parte inferior, essa luz era uma manifestação de pureza e divindade, um farol de esperança e redenção em meio ao desconhecido. A sensação de flutuar além dos limites da minha própria forma física foi acompanhada por uma presença reconfortante e familiar, como se estivesse sendo acolhido nos braços de alguém cuja proximidade transcendia as fronteiras da compreensão terrena. Era como se esses braços me envolvessem gentilmente, como se me guiassem em direção a um estado de paz e serenidade. Enquanto eu tentava processar a magnitude da experiência, uma pergunta pairava em minha mente, ecoando no vazio etéreo ao meu redor. Estou morto? A resposta suave e tranquilizadora não veio como uma voz audível, mas como uma sensação de certeza que permeava todo o meu ser. Não, você está bem, respondeu a presença que me segurava, dissipando qualquer sombra de dúvida ou medo que pudesse ter surgido. Essas palavras, simples em sua essência, foram como um bálsamo para minha alma, inundando-me com uma sensação avassaladora de serenidade, tranquilidade, segurança e amor incondicional. Era como se cada célula do meu ser estivesse impregnada por essa energia reconfortante, uma presença que transcendia qualquer descrição terrena. Embora eu não pudesse ver o ser que me envolvia, a sua presença era tangível em cada respiração, em cada batimento do meu coração. Eu me sentia abraçado por uma força maior, uma manifestação do divino que me envolvia em seus cuidados amorosos, guiando-me através do desconhecido com uma confiança inabalável. Naquele momento de comunhão espiritual, eu experimentei uma conexão profunda com algo além de mim mesmo, uma presença que continuaria a ecoar em minha alma muito depois de retornar à consciência da realidade terrena. O momento de transcendência e comunhão espiritual foi interrompido por uma mudança abrupta e desconcertante. De repente, senti-me sendo puxado de volta em direção ao meu corpo inerte no chão, uma sensação de movimento que desafiava as leis da física. No entanto, ao contrário do que esperava, não estava retornando para dentro de mim mesmo. Em vez disso, fui atraído em direção à luminosidade resplandecente que irradiava do corpo luminoso, uma força magnética que exercia um poderoso chamado sobre mim. Enquanto me movia em sua direção, percebi com surpresa e perplexidade que não estava me reunindo com meu próprio ser, mas sim avançando em direção à figura luminosa que se erguia diante de mim. Enquanto me aproximava desse ser luminoso, uma sensação de reconhecimento e familiaridade se infiltrava em minha consciência. Dentro dessa figura radiante, percebi movimento, uma sutil agitação que quebrava a imobilidade aparente. E então,
como um sussurro distante que ecoava através do espaço etéreo, ouvi meu nome sendo chamado repetidamente, cada chamado reverberando com uma urgência crescente. Nesse momento de transição entre os reinos da existência, eu estava imerso em uma dualidade de sensações, atraído pela luz que prometia transcendência e renovação, e ao mesmo tempo atraído de volta à realidade terrena pelo chamado insistente que ressoava em meu ser. Cada instante era um teste de equilíbrio entre o chamado do desconhecido e os laços que me mantinham ancorado à vida que conhecia. O momento de transição entre os reinos da existência se desdobrou em uma jornada vertiginosa e surreal. Envolto pela escuridão difusa do túnel, senti-me impulsionado para cima por uma força invisível, cada vez mais rápido, como se estivesse sendo guiado por mãos invisíveis em direção a um destino desconhecido. Enquanto avançava pelo túnel, o som do meu nome ressoava com uma intensidade crescente, ecoando ao meu redor como um mantra hipnótico. Então, como um despertar abrupto de um sono profundo, retornei à consciência na UTI, mergulhado em um turbilhão de sensações e emoções conflitantes. A serenidade e a transcendência espiritual que experimentei foram substituídas por uma sensação avassaladora de sobrecarga. Responsabilidades, preocupações, problemas e dor se acumulavam em minha mente como uma tempestade que se aproximava. Ao olhar em volta e perceber todas as máquinas, fios e tubos que estavam conectados ao meu corpo, uma sensação de desamparo e desespero tomou conta de mim. Eu me senti enganado, traído pelas promessas de paz e renovação que pareciam tão tangíveis apenas momentos antes. O anseio por voltar à familiaridade da vida cotidiana se intensificou, uma necessidade avassaladora de escapar da prisão de fios e tubos que me mantinham cativo. Sem hesitação, comecei a agir por impulso, desesperadamente arrancando os tubos e desconectando qualquer coisa ao meu alcance das máquinas que me mantinham preso à vida artificial. Cada movimento era uma expressão de desespero e determinação, uma tentativa desesperada de recuperar o controle sobre meu próprio destino. Mesmo que isso significasse enfrentar as consequências desconhecidas desse ato de rebelião contra a ordem estabelecida pela medicina. A realidade opressiva da UTI, onde eu me via vivo, mas completamente dependente das máquinas, era uma condição que eu não desejava aceitar. Cada respiração, cada batimento cardíaco dependia dos dispositivos que me cercavam, uma existência frágil e vulnerável que contrastava com a liberdade e autonomia que eu tanto valorizava. Enquanto lutava contra a sensação de aprisionamento imposto pelas máquinas, a dor física e emocional era atenuada temporariamente pelo alívio proporcionado pela morfina, que me conduzia a um estado de sedação.